Fala você, tudo bem? Espero que sim. E hoje o nosso papo é Campeonato Brasileiro da Série A. No Morumbi, fim de jogo, São Paulo 2, Corinthians 1. Falando do primeiro tempo, um primeiro tempo em que o São Paulo toma a iniciativa da partida, né? Até os 20 minutos, o time foi muito mais insinuante do que o Corinthians esperando. O Corinthians começa com 3 cabeças de área, né? Joga com o Arauz, com o Jô e o Léo Natel na frente. Então, esperando um pouco mais São Paulo. São Paulo com um movimento muito bom. O Diniz começa com o Liseiro pela esquerda, com a garotada, né, com o Gabriel Sara, com o Paulinho, fazendo um movimento pela esquerda. O Luciano caindo lá pela direita. Luciano, que foi pedido pelo Diniz, está com um início muito bom no São Paulo, né, fazendo algumas jogadas pelo lado direito, né, trazendo essa bola para o meio, com pouca penetração, mas com muito volume de jogo, né, São Paulo no início, até por volta de uns 15, 20 minutos. E aí, nesse meio tempo, o Hernanes consegue uma falta na intermediária. Cobrança do Hernanes, uma falta, ele pega a parte fora do pé, engana o Cássio, 1-0 São Paulo. Era tudo que o São Paulo queria. Só que o São Paulo não mantém a ofensividade, não mantém o volume de jogo. Coisa característica do futebol brasileiro, né? O time sai na frente, dá uma segurada, né? São casos raros, como o Flamengo do ano passado e alguns times, um pouco o Atlético Mineiro desse ano, que consegue sair na frente e manter o volume de jogo, né? E normalmente em clássico, né, tem essa coisa de você sair na frente e dar uma segurada. São Paulo deu uma segurada. O Corinthians, que vinha muito cadenciado, o time do Corinthians é muito cadenciado, né? O treinador do Corinthians não consegue, não produziu ainda o que produziu quando era no Paraná, quando estava no Paraná, o Thiago Nunes, né? Enfim, São Paulo faz o gol, o Corinthians toma a pancada, recomeça a partida. Aí sim, o Corinthians busca mais o jogo, né? Mesmo lentamente. O Corinthians é um time muito cadenciado, né, pela característica de seus jogadores. Até que o Cantillo, né, o volante do Corinthians, consegue enfiar uma bola muito boa com a penetração do Ramiro pelo lado direito. Ramiro bate até meio sem jeito, mas consegue tirar do Thiago Volpi. O Corinthians empata o jogo no primeiro tempo 1-1, né? O primeiro tempo acaba dessa forma. Um bom lançamento, essa penetração do Ramiro, né, uma característica que o Ramiro tem, que destacou ele no Grêmio, né, essa coisa dele cobrir muito aquele espaço ali do lado direito do campo, né, ele joga como marcador, mas ele chega muito pelo lado direito, né, ajudou muito o Grêmio quando o Grêmio foi campeão da Libertadores. E acaba o primeiro tempo 1-1. Na volta do intervalo, o histórico foi o mesmo. São Paulo começa com a posse de bola, com volume de jogo, até por volta dos 15 minutos. São Paulo com mais volume, mas com pouca penetração. Tivemos poucas chances reais de gol. O Corinthians naquele jogo cadenciado, até que o Thiago Nunes tira o Arauz e entra com o Luan, né? Ele tira o Léo Natel, ponta que apareceu muito pouco no jogo, entra com o Otero, né, um dos reforços do Corinthians vindo do Atlético Mineiro. O Corinthians deu uma melhorada. Ele entra também com o Gustavo Silva pelo lado direito, é um jogador que se destacou na última partida do Corinthians. O garoto entrou bem, melhorou a ofensividade do Corinthians. O Corinthians começou a jogar mais. São Paulo também fez algumas alterações, trocou os atacantes, né? Ele mexe no meio, ele volta com o Igor Gomes, ele tira o Hernanes de campo. Jogo muito de meio campo, jogo muito cadenciado. Também jogo de manhã, né? Jogo às 11 horas, os times seguram um pouco mais a bola, também tem isso, né? Tem essa diferença que alguns torcedores acham que não influencia, mas influencia. O jogo 11 horas da manhã é um calor, né? Enfim, o Corinthians melhora um pouco no jogo, o Gustavo Silva pelo lado direito fazendo algumas jogadas. O jogo participou muito pouco do jogo. O São Paulo com muito toque de bola, a garotada muito boa de São Paulo, muito volume,
mas com poucas oportunidades também, não teve muita chegada. São Paulo bate muito pouco de fora da área. Jogo caminhando, parecia que ia terminar no empate, mas aí o bom do futebol, né? Já nos acréscimos, Toró vai pelo lado esquerdo, traz a bola e faz o cruzamento, e o garoto Brenner desvia de cabeça, aos 47, 2-1 São Paulo, festa, né? Festa, São Paulo festa Fernando Diniz, que há 3, 4 jogos tava todo mundo pedindo a cabeça dele. E com os resultados, né? Porque o resultado do futebol a gente sabe como é que é, né? O resultado muda a história do clube, né? Muda o astral do clube, muda o astral do torcedor. São Paulo consegue uma grande vitória em cima do rival, né? A gente sabe a importância do clássico, o torcedor, para o clube, né? Você vencer um clássico. Grande vitória de São Paulo, grande vitória no clássico, né? O time chega à segunda colocação, tá com muita moral, o Fernando Diniz pegando a moral, a garotada, né, trazendo muita garotada, mexendo bem no time. O time do Fernando Diniz tem muita posse de bola, né? O problema do Fernando Diniz era resultado. O problema do Fernando Diniz é que ele joga bem, ele tem posse de bola, ele tem volume de jogo, mas não adianta. No futebol, se você não tiver resultado, você não vai à frente, você não consegue à frente. O seu trabalho acaba sendo interrompido. E ele está conseguindo caminhar agora com os resultados. São Paulo chega à segunda colocação, Corinthians em 13º, Corinthians no momento, né, no momento de crise, porque o Thiago Nunes não consegue vencer e com muitas críticas, né? Sua principal contratação, que é o Luan, sendo perseguido pela torcida. Então o Thiago Nunes vai ter que fazer o que o Fernando Miguel fez, que o Fernando Diniz fez, vai ter que conseguir resultado. Senão daqui a pouco vai acabar tomando rumo de alguns treinadores. Melhor jogador em campo, eu vou colocar o Lisieiro. O Fernando Diniz coloca o Lisieiro pela esquerda, jogador que tem uma perna esquerda muito boa, muita qualidade, né? Sai muito fácil pelo campo, chega muito fácil à frente. Para mim, o principal destaque do jogo. E o pior em campo para mim foi o atacante Léo Natel do Corinthians. Não ajudou em nada, não se aproximou do jogo, não teve finalização. Para mim, o pior em campo. Tá? Como eu já falei, São Paulo agora em segundo lugar, né, com 13 pontos. Corinthians com 5 pontos em 13º. Próximo jogo, o Corinthians sai para jogar com o Goiás. E o São Paulo também. São Paulo sai para jogar com o Atlético Mineiro. Falando de perspectiva. O Fernando Diniz é muito boa, porque o que estava atrapalhando ele mais era essa questão da pressão, porque não tinha resultado. A eliminação primeira só no Paulista ainda incomodando muito o torcedor. Né? O São Paulo muito tempo sem ganhar nada, essa crise, a pressão da torcida, a pressão do clube. Eu acho que com esses resultados ele vai ter um pouco mais de paz para poder trabalhar. A garotada é muito boa. Só acho que o São Paulo roda muito a bola, finaliza muito pouco. Ele tem que consertar isso, usar mais o Pablo. O Luciano chegou muito bem, o Luciano pode ajudar muito ele. Com relação ao Corinthians é um time muito cadenciado, né? Time que joga com 3 cabeças, confia muito no Jô lá na frente, como finalizador. O Corinthians tem muito pouca intensidade, ele vai ter que mexer com isso, vai ter que arrumar algumas peças para ver se melhora esse volume do time. Tá com muita pressão já, uma derrota no clássico também puxa muito para baixo, tem os dois lados. Vamos ver o que pode acontecer. É isso. Se você achou legal, curte, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela atenção, grande abraço.